Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo número 6. Gostaria de meditar sobre essa porção esta noite. Daniel 6, até o versículo 23, que diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel até ao pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te
dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, e peço ao Senhor, ó Pai, fala conosco, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quem quer ser abençoado? Nossa, eu ouvi um amém tão xoxo, cara. Amém! Aí, graças a Deus, eu tentei ler com tanta empolgação, né, para que vocês possam, né, sentir algo diferente em seu coração e sair daqui. Eu quero ser abençoado, porque nós lemos uma história de uma pessoa que foi muito abençoada. Daniel se destacou, irmãos. Nós podemos ver a história de Daniel, o homem que se destacou, porque ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Por isso ele foi um homem muito abençoado. Acho interessante que existe uma frase que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês. Pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Misericórdia, né? Eu ia falar amém, mas vamos falar misericórdia. Pessoas medíocres sempre acham que está tudo bem. Elas sempre estão na sua posição ideal e nunca querem chegar em um nível maior ou melhor. Por que eu estou falando isso? Porque Daniel, ele foi uma pessoa extraordinária, queridos. E Deus, o que Ele quer para nós é que nós sejamos pessoas extraordinárias. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Infelizmente, queridos, uns se destacam, não são todos, porque outros passam por desapercebidos. Aqueles que se destacam é a vontade de Deus. Agora, aqueles que se passam por desapercebidos, você pode ter certeza que não é a vontade de Deus. Porque todo cristão foi chamado para ser destaque neste mundo. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz deste mundo. Por isso que fomos chamados para sermos pessoas que se destacam onde nós estivermos. Então, meus irmãos, e aquelas pessoas que querem se destacar, elas querem sempre crescer. Elas nunca ficam parados no mesmo lugar. As pessoas que querem se destacar, elas querem sempre chegar a um nível mais alto. Agora, o desapercebido não vai. Ele não muda a marcha. Ele tem como mente: já fiz o meu melhor. Já está tudo bom para mim. Já fiz o suficiente. Mas a palavra de Deus nos mostra que Daniel, ele foi um homem que se destacou, porque ele pegou todos os seus dons e todos os seus talentos que Deus havia dado a ele, e ele potencializou. Não ficou parado nos bolsos dele, ou então na sua mente, nem no seu coração. Daniel sempre procurou desenvolver os seus dons e os seus talentos. E é por isso que ele foi considerado, por mim, uma pessoa muito abençoada. Meus irmãos, algo que eu acho muito interessante, que é um recado que eu quero dar a vocês. Para potencializarmos os nossos dons e os nossos talentos, nós devemos estar sempre atentos e nós iremos sempre buscar na palavra de Deus. Viu? A gente não consegue potencializar os nossos dons e os nossos talentos fora da palavra de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas procuram se potencializar fora da palavra de Deus. Aí faz as coisas da forma errada. Às vezes está potencializando coisas que
valorizam o mundo ou pessoas que estão no mundo, mas não glorificam a Deus. É algo que é importante nós observarmos. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer para sermos abençoados? Essas são algumas verdades que eu gostaria de destacar em relação a essa palavra. A primeira é que nós precisamos destacar o nosso potencial e jamais escondê-lo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. No versículo 3, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Em outra versão, a palavra de Deus fala que Daniel se destacou. Achei interessante que não foi Deus que destacou Daniel. Daniel fez. Vocês estão comigo? Amém? Daniel fez. Muitas vezes, meus irmãos, corremos risco de querermos nos destacar e nós não fazemos por onde. Pedimos a Deus, eu quero ser o melhor, mas nós não saímos do lugar e não fazemos nada. Só ficamos de braços cruzados esperando algo acontecer. Eu quero dizer que Deus não abençoa aqueles que não fazem nada. Deus não abençoa aquelas pessoas que só ficam sentadas esperando Deus agir. Deus, ele só age quando você se movimenta. Porque a partir do momento que você vai se movimentando, Deus vai fazendo algo nessa sua ação que você está fazendo. Então, meus queridos, procure se destacar. A Bíblia diz que Daniel era o mais inteligente. Ele era um dos jovens mais sábios, ele tinha discernimento. Você acha que isso caiu do céu para ele? Você acha que Daniel, ele adquiriu a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu discernimento, de um dia para o outro pedindo a Deus? Claro que não, meus irmãos. Daniel foi aquele homem que nós podemos ler desde o primeiro capítulo, que esse homem buscou a sabedoria. Ele não ficou de braços cruzados. Ele buscava crescer. Ele potencializava aquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. E Daniel se tornou um homem que podia interpretar qualquer sonho. Por quê? Porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha seu talento e seus dons. E ele desenvolveu na medida da sua caminhada. Meus irmãos, a pior coisa que tem é vocês, nós como cristãos, ficarmos acomodados com aquilo que nós já temos em nossas mãos. Deus não vai abençoar, nunca. Porque Deus, ele espera de nós que sempre nós possamos estar progredindo em cima dos talentos e os dons que Ele nos deu. Agora, você sabe o que é o mais terrível? Existem hoje pessoas na igreja cristã que foram muito usados por Deus, por vários talentos e com vários dons. Estão parados, em vez de progredir, regrediram. E essa pessoa está numa posição hoje de não ser uma pessoa abençoada. Então, queridos, isso serve de alerta para nós. Nós não podemos nunca achar que estamos numa posição ideal. Jamais. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, isso precisa ser potencializado. Amém? Não fique no seu estado onde você está. Saia daqui esta noite querendo potencializar aquilo que Deus te deu. Então Daniel nos ensina aqui que nós não devemos parar. Não ficar estacionados, mas sim, precisamos progredir. Aí eu tenho uma pergunta para vocês esta noite. Você tem uma escolha a fazer. E essa escolha para você, que Deus tem na sua vida, é que você precisa potencializar aquilo que Ele deu para você. Então, meus irmãos, vamos escolher isso para nós. Decide se destacar.
mesmo que vocês possam ser julgados, mesmo que pessoas possam falar de vocês algo que não seja verdade, porque quando Deus começa a levantar pessoas, a usar pessoas, por causa da mentalidade que esse mundo tem, as pessoas começam a usar palavras, lançar sobre vocês palavras maldosas que querem parar você. Isso é uma coisa, é um fato. Pessoas vão ser levantadas para dizer a vocês que vocês não são capazes, que não foi Deus que colocou isso em suas mãos. Você vai ouvir diversas coisas, mas isso é para tirar o seu foco. Acho interessante que Daniel aqui, ele foi perseguido por pessoas que tentaram interromper a sua vida com Deus, a tal ponto que ele foi lançado na cova dos leões. E nem isso, meus irmãos, atrapalhou a vida de Daniel. Daniel, ele buscou sempre se potencializar. Ele não olhou para as dificuldades, não olhou para que as pessoas falassem sobre ele, mas ele fez, ele foi. E nós vivemos numa sociedade tão complicada, né? Porque nós temos uma mentalidade que quando as pessoas começam a se destacar, essas pessoas que olham para vocês, podem até chamar vocês de soberbo. Nossa, o quanto ele está soberbo. Você acaba ouvindo isso. Mas isso é uma mentira, meus irmãos. Isso é uma mentira. O que vale é o que está no coração de vocês. Se você quer buscar uma potencialização, se você quer destacar para a glória e nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você será uma pessoa abençoada. Amém? Então, queridos, não se esqueça, Deus colocou em nossas vidas dons e talentos para potencializarmos. Como fazer isso? Como eu vou fazer isso? Usando e aperfeiçoando. Eu gosto de um exemplo que fala sobre um cartão de crédito. Imagina você, esposa, ganhar do seu marido um cartão de crédito Infinity. E ele dizer assim para você, gaste à vontade. O que vocês vão fazer? Tem graça em não usar? Tem graça ou não? Não tem graça. É a mesma coisa nós, meus irmãos. Nós somos o cartão de crédito Infinity de Deus. Nós precisamos usar sempre os nossos dons e os nossos talentos. Para a glória e nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique parado onde você está. Daniel, ele foi perseguido. Tentaram parar ele. Ele foi parar na cova. E mesmo assim, ele usou o cartão de crédito dele. Ele potencializou. Não tem desculpas para nós não potencializarmos aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos fazer perguntas para nós mesmos. Será que nós estamos nos destacando com aquilo que Deus nos deu? Você precisa usar aquilo que Deus te deu, meus irmãos. Deus não vai colocar você numa posição perfeita se você não tem um comportamento perfeito. Deus não vai te dar uma posição de honra se você não tem um comportamento de honra. Vou citar exemplo aqui de Davi. Davi, ele não tinha o melhor emprego. Esses dias para trás, nesses últimos domingos, eu citei, né? Que Davi, antes de ir para a batalha contra o gigante, contra Golias, o que ele fazia, gente? Ele ia para o rebanho, cuidar das ovelhas ali.
Aí eu ficava imaginando ele tocando harpa, fico imaginando Davi tocando harpa, e quem dava glória a Deus com o toque de Davi? As ovelhas lá, mé, glória a Deus. Mas antes disso, mas com isso, Davi ele usava o quê? Uma funda, você pode ter certeza. Davi ele se preparou, ele fazia o melhor, a tal ponto que quando ele cuidava das ovelhas, a palavra de Deus diz que ele matou um leão e matou um urso. Então, meus irmãos, Davi ele não precisou estar num lugar de honra para ele fazer o melhor. Primeiro ele buscou a honra, para depois Deus colocar ele em lugar de honra. Muitas vezes nós queremos ficar num lugar de honra onde nós não fizemos nada. Nós queremos ter uma posição onde nós não fizemos nada, nós não temos mérito nenhum. E o que Deus fez com Davi? Davi foi colocado num lugar de honra, meus irmãos, porque ele fez por onde? Ele acertou aquela pedra na testa daquele gigante, não foi por sorte não, meus irmãos. Porque Davi ele desenvolveu o seu dom, o seu talento de um guerreiro. Antes dele ir para a luta contra um gigante, ele lutou ali para defender o seu rebanho. Então Deus jamais vai colocar você num lugar de honra, se você não fizer por onde. Amém? Então, queridos, Deus quer nos colocar em um lugar de destaque, mas faça a sua parte, que Ele vai te abençoar. Segunda coisa que eu queria destacar aqui, vamos ser abençoados como Daniel. Daniel, ele buscou a excelência. No versículo número 4, então, diz a palavra, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não achava nele nenhum erro e nem culpa. Então Daniel aqui, meus irmãos, ele buscou a excelência, ele buscou ser excelente, ele buscou ser fiel. Daniel não era desonesto e nem negligente. Então, queridos, busque a excelência em vez da mediocridade. Busque a excelência. Ninguém não conseguiu achar nada de errado em Daniel. Você sabe por quê? Porque ele era excelente. Ou não é fácil ser fiel não, gente. Ou é? É ou não é? É fácil ser fiel no dízimo, meu irmão? Quando o negócio está feio para o seu lado, você olha lá para a sua conta lá e você não vê nada na sua conta. Não é não? É fácil ser fiel nas ofertas? Hein, Irã? Quando você está vivendo uma draga danada? É fácil você ser fiel à sua igreja? Quando você não está bem? Daniel buscou, queridos, essa excelência. Eu acho interessante, meus irmãos, aquela pessoa que é realmente abençoada por Deus, ela só vai chegar ao topo se buscar a excelência. A excelência. Vamos ser o melhor, mas não por você, mas é para aquele que é excelente, para aquele Deus que você serve que é excelente. Nós devemos buscar a excelência para glorificarmos o nosso Pai, que é um Pai excelente. Vamos ser melhor em tudo, meus irmãos. Vamos sair daqui e a partir de amanhã eu vou ser o melhor funcionário. Não pelo meu patrão, mas é porque eu sirvo um Deus excelente. Eu quero ser exemplo de um bom marido, um excelente marido. Eu quero ser aquele marido em que as outras mulheres podem olhar para mim e dizer assim, meu marido deveria ser igual esse. É assim, meus irmãos.
Para glorificarmos a Deus, nós precisamos buscar essa excelência. Não podemos ter a mentalidade de medíocres. Isso não é normal. A mentalidade de medíocres, sabe o que é? Ah, tá bom. Já dei um beijo na minha esposa, já dei um presente para minha esposa, tá bom, só vou dar agora no Natal. Está errado, meu irmão. Levei a minha esposa para passear amanhã, só vou levar ela daqui 2 meses. Está errado. Vou fazer um carinho no meu esposo só daqui 2 semanas, porque eu estou com raiva dele. Está errado. Isso não pode acontecer, isso não é mentalidade de uma pessoa excelente. A mentalidade da pessoa excelente é querer ser melhor em todas as áreas. Eu quero ser o melhor obreiro desta igreja. Pastor, conta comigo. Olha aqui para mim, gente. Vocês têm coragem de falar isso para mim? Conte comigo. Obrigado, Senhor. Não ouvi nenhum amém, cara. Misericórdia, velho. Obrigado, Senhor. Mais uma vez digo, obrigado. Mas a pessoa excelente, ela busca isso para ela. Eu quero ser a melhor esposa, o melhor marido, eu quero ser o melhor filho. Eu quero ser o melhor empregado. Eu quero ser o melhor cidadão. Eu quero ser o melhor cristão. Isso é ser excelente, meus irmãos. Não estar satisfeito. Daniel foi aquela pessoa que ele buscava excelência e ele não deixava espaço para a crítica. Ninguém criticava Daniel. Ninguém teve a ousadia de criticar o Daniel. Ninguém nunca falou para Daniel: é um cara acomodado. Daniel nunca ouviu aquela pessoa dizendo assim para ele, que ele era infiel. Daniel nunca ouviu críticas. Nunca. Ele só foi perseguido. Mas crítica, ninguém teve a ousadia de criticá-lo. Porque ele era excelente. Então, queridos, mais uma palavra no seu coração. Deus não abençoa a mediocridade. Deus abençoa a excelência. Amém? Então, homens, quero desafiar a vocês a olharem para suas esposas, nesse momento. Diz assim para ela: vou ser um marido excelente. Posso ouvir, homens? Bem alto. Bem alto, igreja. Opa, aí, toda a igreja está ouvindo, irmãos. Vou ser grande exemplo de um marido abençoado. Agora, às vezes das mulheres, a vez das mulheres. Mulher, diz assim ao seu marido: vou ser uma esposa excelente. Vou ser o grande exemplo de uma esposa abençoada na sua vida. Espere mais tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser uma esposa excelente. Agora, mais uma vez, para vocês me abençoarem. Olhem para mim. Diz assim: pastor, vou ser uma ovelha excelente. Pode contar comigo. Julião, não deixa ninguém embora. Vai todo mundo receber tarefa essa noite. Eu quero ver essa igreja, todo mundo excelente, irmãozira. Hoje eu estou animado, igreja. Hoje eu quero ver vocês saindo daqui pessoas abençoadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vocês trabalham para a igreja, não é para pastor, meus irmãos. É para Deus. É para Deus. Amém, Ira? Graças a Deus. Então, meus irmãos, seja comprometido com a excelência. Viu? Vamos ser comprometidos. Acho interessante que as pessoas que não buscam a excelência, elas só reclamam. Mas o excelente, ele faz.
O excelente, ele nunca reclama. As pessoas do mundo são assim. E nós não somos do mundo. Seja aquele cristão que seja excelente, como é excelente o seu Pai Celestial. Vamos andar no nível de excelência do nosso Deus, que é excelente, meus irmãos. Eu estou aqui, às vezes, querendo brincar, mas eu estou falando algo muito sério. Nós só vamos crescer nessa vida se buscarmos a excelência em todas as áreas. Para sua família ser uma família abençoada, você tem que ser excelente. Para sua igreja ser uma igreja abençoada, você tem que ser um obreiro excelente, determinante, submisso. Assim também na sua casa, no seu trabalho. Gente, deve ser tão bom quando você trabalha, você está lá no seu trabalho e você é o exemplo para os seus colegas de trabalho. Quando o patrão chega, um funcionário novo, e diz assim para ele: eu quero que você seja igual a ele. Isso deve ser maravilhoso, meus irmãos. A excelência só faz de nós pessoas grandes. A excelência nos leva a glorificar o nosso Pai, que é excelente. Porque muitas pessoas, quando vocês se destacam, eles olham para vocês. E quando elas olharem para vocês, elas vão ver Jesus Cristo na vida de vocês. A melhor forma de evangelizarmos hoje, pregarmos hoje a palavra de Deus, é através do nosso testemunho de vida, queridos. Esse país, o Brasil aqui, esse país que nós vivemos, a palavra de Deus ela já é muito rica no coração das pessoas. Hoje, dificilmente, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muita gente conhece a palavra. Você começa a conversar até com andarilho. Tem andarilho que conhece a palavra, mais a palavra do que muitos aqui, viu? Eles não precisam de palavra. Eles precisam de testemunho. E assim por diante. O excelente, ele adora e glorifica a Deus verdadeiramente. Terceiro ponto. Daniel foi um homem abençoado porque ele foi disciplinado. Queridos, escolha a disciplina em lugar da comodidade. A palavra de Deus nos fala aqui que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele orava e dava graças a Deus diante do seu Deus 3 vezes por dia, quando ele era proibido. Disciplina. O que define uma pessoa bem-sucedida não é o talento e nem o seu potencial, mas sim a disciplina. Não adianta nada você ter talento e ter dom, se você não tiver disciplina para desenvolvê-los. Se você quer ser uma pessoa abençoada, seja disciplinado. Infelizmente, uns acordam cedo e vão à luta. Outros não. Nós, queridos, vamos ser pessoas, alguém nessa vida, se formos disciplinados em tudo. Deus não abençoa o preguiçoso, mas Ele abençoa o disciplinado. E ser disciplinado, queridos, não é fazer o que eu gosto, mas fazer o que é necessário. Quem gosta de estudar? Poucos. Quem gosta de namorar? Os olhos já até... pelo menos eu não ouvi o glória a Deus. Eu estou achando que essa igreja ela é muito santa. Ninguém namora.
Isso é fácil, né, meus irmãos? Todo mundo gosta de namorar pelo menos umas 5 vezes por dia. Quem está namorando liga para esse namorado umas 5, 10 vezes por dia. Mas nós devemos fazer, meus irmãos, não é o que eu gosto, mas aquilo que é necessário. Você pode ter certeza que Daniel, ele tinha essa luta diária na vida dele. Orar 3 vezes por dia, isso é disciplina, meus irmãos. E através da disciplina, esse homem, ele foi um exemplo não só apenas para aquela geração, mas para a nossa geração também. A tal ponto que o rei amava Daniel. Porque Daniel, ele era disciplinado. Ele buscava se destacar. Era um homem que ele lutava pelos seus ideais. Ele não era movido pelos seus sentimentos, mas ele era movido para aquilo que era certo. Se ele sabia que ele tinha uma vida com Deus abundante através da oração, ele orava. Independentemente das circunstâncias das quais ele estava vivendo, ele orava. Disciplina. Na vida, meus irmãos, a pessoa só cresce quando ela tem disciplina. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa maravilhosa. Um músico, ele aprendeu a tocar o seu instrumento com 12 anos de idade. Escuta essa, Cristian. Cristian, você voltou casado de Venezuela? Eu fiquei sabendo, é verdade, irmão? Rapaz, o casamento mais rápido que eu já vi até hoje na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seja disciplinado, viu, Cristian? Então, meus irmãos, é o seguinte, esse homem aprendeu a tocar com 12 anos de idade. E ele tocava. E ele passou a ser um músico profissional. E ele começou a ser destaque onde ele ia. Ele começou a ser o melhor, a tal ponto que ele se tornou um homem muito famoso. Com 84 anos de idade, esse senhor, ele tocava 5 horas por dia. E certa pessoa procurou ele dizendo, por que você, no seu talento, no seu dom, e na sua idade o senhor ainda toca 5 horas por dia? Sabe qual foi a resposta dele, Alessandro? Estou lutando para melhorar. Olha que ele já tinha chegado ao topo. Ele era exemplo para muitos. E a resposta dele, estou lutando para melhorar. Bacana isso, né? Queridos, para você crescer em Deus, tenha disciplina. Muitas vezes você não vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Muitas vezes você não vai querer estar na igreja. Muitas vezes você não vai querer orar. Muitas vezes você não vai querer ter comunhão com o seu irmão. Muitas vezes o seu irmão, ele é muito diferente de você. Mas nós temos que ser disciplinados naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ler a palavra, que nós devemos amar uns aos outros, não só aquelas pessoas que a gente gosta, mas todos. Amor significa o quê? Comunhão, amizade, intimidade. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos orar. Tudo isso existe uma necessidade de uma disciplina.
Para servir a Deus precisa ter disciplina. Aonde eu tiro o chapéu para os judeus, né? Daniel fazia isso porque era costume de um judeu, orar 3 vezes ao dia. A tal ponto que Pedro, André, Tiago, João, eles iriam ao templo para orar também. E a vida daqueles discípulos não era fácil. Mas o nosso exemplo maior, Jesus. Jesus também orava e muito. Jesus para nós é o nosso grande exemplo de uma pessoa disciplinada. E por isso ele foi chamado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque ele fazia, era disciplinado. O grande problema, nós somos disciplinados em cima daquilo que agrada o nosso coração, meus irmãos. Isso é terrível. Isso é terrível. E o maior inimigo que nós temos, você sabe quem é? Está dentro de você. É o seu coração. Quantas vezes você tem olhado para a rede social durante o dia? E quantas vezes você tem orado ao dia? Quarto, para terminarmos. Daniel nos ensina, para sermos uma pessoa abençoada, é que nós precisamos escolher o caráter acima do conforto. Daniel, ele poderia muito bem aceitar o decreto do rei. Ninguém iria ver. Quem iria perseguir Daniel? Ninguém, se ele não orasse. Ele foi perseguido porque ele não quis mudar o seu caráter. Ele tinha o seu caráter formado. Ele não vivia à base da emoção. Ele tinha uma razão de vida. E essa razão era glorificar a Deus. A razão de vida de Daniel era o seu Deus. E foi por isso que ele foi jogado na cova dos leões. Então Daniel nos mostra que nós devemos escolher o caráter acima do conforto. Daniel preferiu ir para a cova do que negar a Jesus, do que negar ao seu Deus. E esse que deve ser o nosso caráter, queridos. Nós devemos preferir Jesus todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Você só vai ser abençoado se você for considerado inocente à vista de Deus. No versículo em que Daniel foi liberto, vamos voltar lá. Daniel, eu vou falar com as minhas próprias palavras. Quando o rei avistou Daniel com a voz triste, achando que os leões tinham devorado Daniel, ele pergunta: Daniel, cadê você? O que Daniel responde? Estou aqui, ó rei. Estou aqui, porque eu fui considerado inocente à vista de Deus. Meus irmãos, quando nós temos o caráter ilibado, Deus nos honra. Deus faz. Deus nos abençoa. Deus derrama bênçãos sem medidas. Ele faz, no tempo dele, na hora dele, mas Ele faz. E nós temos essa condição de experimentar, meus irmãos, o que Daniel experimentou. Então, queridos, seja a pessoa que Deus quer que você seja.
Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. E você se tornará a pessoa mais abençoada deste mundo. Nós estamos no início de 2022. Nós estamos no nosso segundo culto, à noite. Nós fizemos o culto da virada, fizemos o culto domingo à noite, e esse está sendo o nosso segundo culto. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração para esse ano de 2022. Seja uma pessoa abençoada. Guarde tudo que foi dito aqui e coloque em prática. Que você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele não falha. Se você glorificar o nome dEle, Ele vai glorificar a sua vida, Ele vai abençoar a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Quem quer ser abençoado aqui? Eu posso ouvir amém? Então vamos ficar de pé.